Agora, a gente está falando da política nacional, mas ontem à noite aconteceu um debate nos Estados Unidos, o primeiro grande confronto entre os dois candidatos. Do lado dos democratas, Hillary Clinton, ex-secretária de Estado, também ex-senadora e ainda mulher do ex-presidente Bill Clinton. E do outro lado, Donald Trump, a quem muita gente, ele que representa o Partido Republicano, muita gente duvidava que conseguiria chegar à indicação do partido. Chegou, está lá, e nesse debate muita gente se questiona quem de fato ganhou, quem venceu, quem teve as atenções no total. Alguns críticos dizem que Hillary Clinton se deu melhor do que Trump. De outro lado, dizem que Trump conseguiu desbancá-la em diversos momentos. Para entender realmente quem ganhou o debate e que repercussão esse primeiro confronto tem no mundo inteiro, já que o próximo presidente ou a próxima presidente dos Estados Unidos tem um peso gigantesco na política mundial, eu vou conversar agora com o nosso colega Nirlando Beirão, nosso comentarista para todos os assuntos aqui. Nirlando, boa noite. Boa noite. Prazer te receber. Nirlando, eu ouvi muitas críticas, eu não consegui assistir ao debate todo ontem, peguei alguns flashes, mas eu ouvi muitas críticas dizendo que a Hillary de fato tinha se saído melhor, outras dizendo que ela conseguiu deixar de lado uma aparência de arrogância, um estereótipo de alguém que não tinha digamos que muita credibilidade diante do eleitorado. E que Trump, por outro lado, outros críticos dizendo que ele se embananou inteiro para dizer o português correto. Qual a sua avaliação sobre esse confronto? Eu acho que a questão principal aí, o grande enigma do debate era saber como o Trump ia se comportar, ele mais do que a própria Hillary, a velha história do temperamento dele. Exato. Porque ele cresceu, ele se tornou candidato graças a isso que os americanos chamam de temperamento, que é um pouco destemperado. Exato. Então ele conseguiu fazer um discurso de muita provocação, de muita, digamos, mentira, mas assim, meias verdades e tal. A gente está vendo até imagens enquanto você fala dos momentos mais importantes. E ele foi conquistando o espaço dele. Ontem, a minha avaliação, assisti o debate, foi que ele estava muito nervoso, ele parecia uma espécie de boxer levado às cordas, ele folgava muito, é impressionante, ele bufava muito. Eu acho que a Hillary começou mal o debate, porque ela fez aquele ar de meio debochado, de quem não levava o Trump a sério. Só que todos os candidatos que ele derrotou nas primárias dos republicanos também faziam esse ar e perderam para ele. Exato. Ela, com o tempo, ela foi... Porque a Hillary é senadora, ela tem muita experiência na política, ela é uma advogada, ela é uma pessoa inteligente. Realmente, como você disse, o problema dela é passar mais emoção e mais coragem. Criar talvez mais empatia também, né? Exatamente. Ontem ela teve muito bem e botou ele nas cordas, de fato, em vários momentos, sendo que o momento principal, na minha avaliação, é uma coisa que cala fundo no americano desde Al Capone, que é o negócio do imposto de renda. Porque o Trump se recusa a mostrar, como fazem todos os candidatos, o imposto de renda dele, especialmente as restituições do imposto de renda. E ela fez uma ironia em cima dele, falando, olha, talvez o senhor não queira mostrar isso porque o senhor não é tão rico quanto diz. Quer dizer, porque um dos trunfos do Trump é dizer que ele é um bilionário, que ele é muito bem sucedido. Então, ela meio que ironizou esse fato dele esconder a declaração de imposto de renda. E ele falou, não, mas olha, pode ser que eu mostre, pode ser... Ele se embananou bastante nesse momento. Agora, Nirlando, eu não queria perder o gancho desse momento, porque uma coisa que me chamou a atenção no pouco que eu vi do debate foi a resposta dele a essa indagação acerca do seu imposto de renda. Atacando a Hillary em relação aos e-mails, né? Os e-mails. Isso traz algum peso, de fato, para essa campanha? Eu acho que não. Eu acho que tem uma coisa, Clébio, importante nesse debate, que é o seguinte, houve uma enorme audiência. Significa que em geral, o eleitor americano meio blasé com a eleição, se decide muito no final, não está muito envolvido emocionalmente.
Mas dessa vez a audiência, só nos Estados Unidos, entre TV aberta e cabo, chegou a 80 milhões de espectadores, 80 milhões. de telespectadores. Muita coisa, né, Isso significa, isso você não está incluindo a internet, você não está incluindo as outras plataformas. Então, pra você ter uma ideia, uma comparação, no debate de 2008, primeiro debate do Obama, teve 30 milhões de audiência. Olha isso. Tivemos praticamente quase 3 vezes mais. De 2012, do Obama com Mitt Romney. 30, quer dizer, bem mais que o dobro. Então, mostra que o eleitor está querendo realmente saber a que vieram esses candidatos. E eu acho que a candidatura da Hillary era mais normal, mais natural, e o Trump ainda cria essa curiosidade. Inclusive, esse homem tem tranquilidade para administrar um país ou não? Hoje tem um outro detalhe importante, uma consequência importante. As bolsas internacionais subiram. Diante da possibilidade da Hillary ter saído vitoriosa. Significa que, embora o Trump se apresente como um homem do business, parece na que verdade, o mercado não o vê como os olhos. O status quo apoia a Hillary com medo dessa incerteza chamada Donald Trump. Agora, é muito interessante a gente reparar esse é o primeiro confronto direto entre os dois. Outra coisa que me chamou a atenção e que poucas pessoas pincelaram a respeito desse assunto, eu queria muito a tua visão sempre bastante propícia, sobre a troca de cores. Ela vestindo vermelho, que tradicionalmente é a cor dos republicanos. Ele com a gravata azul. Foi uma provocação ali dos dois lados? O que você acha que aconteceu? Eu acho que é um statement, um pronunciamento, sobretudo da Hillary. Porque a história é assim. E ela levou, no final, ela levou o Trump às cordas com a questão do sexismo. Ela estava vestida de mulher. Ela foi vestida de mulher. Quer dizer, ela foi foi elegante, com cabelo preparado, sem muita afetação. Mas ela foi vestida de mulher. Quer dizer, eu sou uma mulher. Inclusive, foi um grande momento dela no debate, foi quando ela levou a questão. Eu tinha falado do racismo, da questão da xenofobia do Trump, a questão dos mexicanos e tal, mas no momento que ela falou, olha, tem que respeitar as mulheres, você não respeita as mulheres, foi um momento que cravou. E o eleitorado feminino nos Estados Unidos é mais oscilante. Então, eu acho que ali ela deu uma cravada importante. Ela riu um pouco do Trump também. Fez uma dancinha da vitória ali, que foi bem engraçada. Agora, e no final, tem uma declaração curiosa, já nos bastidores, depois do debate, que alguém perguntou ao Trump se ele ia respeitar o resultado eleitoral. Isso é uma pergunta que se faz ao derrotado. Sim, muito cedo. E ele caiu na isca, ele mordeu a isca. Falou, não, claro, eu sou um homem... Quer dizer... Já admitindo, previamente. De certa forma, ele admite que as chances dele diminuíram. Eu acho que, do ponto de vista político, é um debate que acabou sendo muito importante, tem mais dois, e ele é um sujeito esperto, ele tem o domínio da mídia, mas ele estava extremamente nervoso e eu acho que tentou ali fazer uns acenos para os estados que são chamados estados, os swinging states, os que mudam de voto, não são nem ligados aos republicanos nem aos democratas. Aqueles que podem, na verdade, definir. Né, na reta final. E a eleição vai ser definida, de fato, mais uma vez, por esses estados. Então, é a Flórida, é o Ohio, é a Pensilvânia, então são os estados, Michigan, são esses estados que vão... Porque aí, Nova York já sabe para que lado é, o Texas já é do outro lado, a Califórnia já é de outro... O meio oeste ali, em geral, é republicano. Então, são esses estados fundamentais. E eu acho que existe uma pequena margem
de vantagem da Hillary nesse momento. Muito bem, Nerlando. Vou te agradecer e pedir que você permaneça com a gente, porque daqui a pouco vamos conversar com os internautas. Vamos sim. Obrigado mais uma vez. Obrigado. É claro que a Record News vai acompanhar de perto, não só no Jornal da Record News, mas em todo o noticiário, os próximos passos dessa eleição que é decisiva para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Porque, afinal de contas, Nerlando, todo mundo está de olho em quem pode ser o próximo ou a próxima presidente desse país. Não, os Estados Unidos é fundamental, quer dizer, mesmo que você vê a reação das bolsas de valores do mundo todo. Esse já é o recado da importância dessa eleição. Todo mundo estava olhando o debate, inclusive Vamos nós. Acompanhar. Exatamente. Até já, então, Nerlando. Obrigado. Para você que nos acompanha pelo Portal R7, eu sigo a conversa aqui com o Nerlando Beirão, nosso comentarista de todos os temas. Nós falamos das eleições norte-americanas, mas aqui no Brasil temos escolha dos prefeitos em todo o território nacional. E em São Paulo e Rio de Janeiro, digamos que são as cidades onde as atenções ficam um pouco mais focadas, né, Nerlando? São Paulo, um quadro bem diferente do que a gente tinha na semana passada nas últimas pesquisas. Dá para dizer quem vai para o segundo turno ou é muito precoce ainda? Olha, a eleição custou a pegar, né? Custou a pegar. Exatamente. Período mais curto e tal. Eu acho que o quadro começa a se desenhar, mas não dá para dizer, porque São Paulo já tem uma tradição meio de atropelar as coisas. Na última eleição, o Haddad começou muito mal, cresceu na última hora e tal. Mas eu acho, o quadro, a tendência hoje é ficar entre o João Dória e o Celso Russomano. Agora, é interessante essa virada do Dória, né? Um crescimento tremendo, bem exponencial. Ele cresceu mesmo. muito entre os mais abonados, né? E entre... acabou ganhando o voto mais conservador e tirando da Marta, que caiu, desabou. A Marta desabou, está com 15%. E a sangria dela tem a ver com o crescimento do Dória diretamente. Ela achou que ela poderia ser representante desse voto mais conservador, embora tenha vindo do PT, né? Até recentemente era do PT. Houve uma conversão, né, da Marta, mas aparentemente isso não deu certo, então a tendência é que fique por ali. Fala-se um pouco na possibilidade do Haddad crescer um pouco, eu não acredito muito. Eu acho que o quadro vai ser esse. Mais ou menos o que nós temos. No Rio, o senador Crivella está muito bem, disparado. Se você fizer uma conta hoje no lápis, pode ser até que ele tenha uma chance de primeiro turno, o que é muito raro no Rio, né? O Rio... recentemente, não me lembro de nenhuma eleição com esse resultado. A eleição está muito pulverizada para os outros, para o lado dos outros. Principalmente a esquerda, né? Está muito consolidado. Mesmo o candidato do governo, né, o candidato oficial, que é o Pedro Paulo, está mal nas pesquisas, está com 11%. A esquerda se dividiu muito, tem o Molon, tem o Freixo, tem a Jandira. Portanto, não parece ter nenhuma chance de ir para o segundo turno. Então, é um quadro interessante. Quer dizer, na verdade, o senador Crivella tem disputado eleições, perdeu algumas eleições, conseguiu ser eleito para o Senado, mas criou um caldo político para ele que está se revertendo agora em favor dele de uma forma bastante clara, com grande distância em relação aos outros. Interessante perceber que na eleição passada ele foi candidato ao governo do Estado, disputou o segundo turno com o Luiz Fernando Pezão, ficaram ali com uma diferença, se não me falha a memória, de cerca de 10%. E parece que esses votos agora, pelo menos no que diz respeito à capital fluminense, se então canalizaram para ele mesmo. Porque existia um pouco esse mito de que quem vai ganhar do Crivella? Exato. Que ele sempre saía muito bem, mas de repente não... meio que empacava e tal. E dessa vez não está acontecendo isso. E, como eu insisto, na ponta do lápis, você poderia até imaginar que a soma dos adversários não dê o que ele pode ter. Então, portanto, pode ser eleito no primeiro turno. Domingo vai ser uma eleição surpreendente para todos nós. Surpreendente. Estaremos aqui trabalhando com expectativa. Com expectativa e espírito olímpico. Muito bem, Nerlando. Obrigado por sua presença hoje. Até domingo, então. Nos vemos aqui no domingo. Lembrando que no domingo você vai acompanhar com a gente ao longo de todo o dia a cobertura completa do processo eleitoral e à noite também os resultados para que você saiba quem serão os próximos prefeitos e quem serão aqueles que vão disputar segundo turno. Daqui a pouco a gente se encontra então no Jornal da Record News. Até já.